Boa noite, vamos iniciar uma aula sobre direito administrativo, onde nós vamos estar falando sobre os conceitos, a evolução histórica, fontes, métodos e critérios interpretativos, relações com outros ramos do direito, princípio do direito administrativo, administração pública em sentido amplo, administração e governo, aspectos objetivos e subjetivos, e em sentido estrito, funções administrativas e os sujeitos incumbidos de desempenhá-las. Administração pública direta e indireta, entidades e órgãos, classificações dos órgãos, desconcentração, descentralização administrativa, entidades integrantes da administração pública descentralizadas. Princípios regenciais da administração pública, princípios constitucionais explícitos e implícitos da administração pública estatal, transparência e probidade administrativa, poderes e deveres da administração pública, uso legítimo do abuso de poder, poderes em espécie, poder de polícia, atos administrativo, poder de polícia, atos administrativo, processo administrativo disciplinar, responsabilidade administrativa penal e civil, militares do Estado. O direito administrativo, evolução histórica, métodos, critério interpretativo, relação com outros ramos do direito. O conceito de direito administrativo, segundo o professor José dos Santos Carvalho Filho, é um conjunto de normas e princípios visando sempre ao interesse público, regem as relações entre as pessoas e os órgãos do Estado, e entre estes e as atividades que devem servir, visando sempre o interesse público. Já o conceito de direito administrativo, segundo o professor Eli Lopes Meireles, é um conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas, tendente a realizar a concreta e direito indiretamente os fins desejados pelo Estado. O conceito de direito administrativo, segundo a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, direito administrativo é o ramo do direito público que tem por objetivo os órgãos, os agentes, as pessoas jurídicas administrativas que entregam à administração pública a atividade jurídica não contenciosa, que exerce os bens que se utiliza para consecução de seus fins de natureza pública. O conceito de direito administrativo. A finalidade do direito administrativo é proteger o interesse público. Não se deve confundir interesse público com interesse estatal, já que o Estado atua limitando as atividades individuais e coletivas. O Estado não é o fim em si mesmo. O Estado existe para alcançar o bem comum, de modo que o direito administrativo conecta o interesse estatal para que alcance o interesse público. Interesse público. Segundo Álvaro Lazzarini, o papel do Estado é fazer convergir os interesses particulares para o interesse público, modo de se alcançar o bem comum, seja pela imposição de tributos, pelo exercício do poder de polícia e regulações de toda a natureza. Segundo José dos Santos Carvalho Filho, o direito administrativo é o conjunto de normas e princípios visando sempre ao interesse público, regem as relações jurídicas entre as pessoas e órgãos do Estado, entre os órgãos do Estado e a coletividade a quem deve servir. Critérios definidores do objeto de direito administrativo, critério francês, critério das relações jurídicas, dos serviços públicos, teleológicos, hierarquia orgânica residual. Critério de direito francês, centra no estudo das normas jurídicas e atos complementares, também chamado de critérios legalista, exegéticos, empírico. Das relações jurídicas, centra no estudo das relações jurídicas entre a administração e a administração e o administrado. Do serviço público, centra o estudo das atividades entendida como serviço público. Teleológico, centra no estudo das atividades que estuda e desempenha para atingir o fim. Hierárquico orgânico, direito constitucional, estuda os órgãos superiores
do governo e os direitos administrativos e os órgãos inferiores, administração pública, residual italiano, centra no estudo do poder executivo, excluindo as atividades administrativas do legislativo e do judiciário. Todas essas teorias influenciam os autores no momento de definir o que é direito administrativo. Relações de direito administrativo. Exemplo de regulação do direito administrativo. Relação entre a administração e as pessoas da respectiva administração indireta, Secretaria da Justiça e PROCON. Relação entre o Estado e os particulares de uma licitação. Há vínculo específico com a administração. Relação entre o Estado e a coletividade, quando concretiza o poder de polícia, sem necessidade de vínculo específico. Seja qual for a relação, porém era sujeita a um regime próprio específico ou regime jurídico administrativo. O direito público, sempre com embasamento constitucional. Relações do direito administrativo, conexão do direito administrativo com outros ramos do direito. Com o direito constitucional, os princípios constitucionais da administração pública estão na Constituição Federal. O direito administrativo com o direito processual e o direito administrativo seleciona, uma vez que o processo administrativo é administração pública e litígio judicial, necessitam seguir as regras da ampla defesa, do contraditório, do duplo grau de jurisdição com o direito penal. Crimes contra a administração pública, conceito de funcionário público para fins penais, lei de abuso de autoridade, além das normas penais em branco preenchidas por decreto administrativo, lei de drogas, estatuto do desarmamento, relação do direito administrativo, conexão do direito administrativo com outros ramos do direito, também com o direito tributário. Há matérias conexas e relacionam. Uma delas é a outorga ao poder público, o exercício do poder de polícia, atividade tipicamente administrativa e remunerado por taxa. O direito do trabalho se conecta com o direito administrativo porque as normas regulamentadoras da função fiscalizadora das relações de trabalho estão integradas no direito administrativo e também ao Estado. Administração é permitido o recrutamento de serviços pelo regime trabalhista e aplicando-se com o direito civil e empresarial, que trazem as regras gerais dos contratos, e também com o direito urbanístico, que, objetivando o estudo, as pesquisas e as ações de políticas urbanas, contém normas tipicamente de direito administrativo. Poderia até mesmo dizer, seu receio de errar, que se trata de um verdadeiro subsistema de direito administrativo. O Estatuto da Cidade, Lei 10.257, de 10/7/2001, dispõe sobre vários instrumentos próprios desse ramo, como as licenças e obrigações urbanas, o estudo prévio e o impacto de vizinhança. Então, pessoal, vimos aí um pouquinho do direito administrativo, vimos sobre o conceito, a evolução histórica, a fonte, métodos e critérios interpretativos, relações com outros ramos dos direitos, princípios administrativos. Então, pessoal, vamos à leitura. Direito administrativo, o conceito, a evolução histórica, fontes, métodos e critérios interpretativos, relações com outros ramos do direito. O critério, definidores do objeto do direito administrativo, critério francês, centra no estudo de normas jurídicas e atos complementares, também chamados de critério legalista, exegéticos, empíricos e caóticos. Relações jurídicas, centra o estudo nas relações jurídicas entre a administração e o administrado. Do serviço público, centra no estudo das atividades entendidas como serviços públicos. Teleológico, centra o estudo das atividades que o Estado desempenha para atingir o seu fim. Hierárquico orgânico. Direito constitucional estuda os órgãos superiores de governo e o direito administrativo, os órgãos inferiores, administração pública. Residual italiano, centra o estudo do poder executivo apenas, excluindo a atividade administrativa do legislativo e judiciário. E essas teorias influenciam os autores no momento de definir o que é direito administrativo. O conceito de direito administrativo, segundo José Chances de Carvalho Filho, é um conjunto de normas e princípios que, visando sempre o interesse público, regem as relações
regem as relações, conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem o Estado, os agentes e as atividades públicas tendente a realizar concreta, direta e indiretamente para os fins desejados pelo Estado. Maria Silva Zanella de Pietro, ramo do direito público, que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública. Atividade jurídica não contenciosa que exercem os bens que se utiliza para a consecução de seus fins de natureza pública. A finalidade do direito administrativo é proteger o interesse público e não se deve confundir interesse público com interesse estatal, já que o Estado atua limitando as atividades individuais e coletivas. O Estado não é o fim em si mesmo. O Estado existe para alcançar o bem comum, de modo que o direito administrativo conecta o interesse estatal para que alcance o interesse público. Interesse público. Álvaro Lazzarini, o papel do Estado é fazer convergir o interesse particular para o interesse público, modo de se alcançar o bem comum, seja pela imposição de tributos, pelo exercício do poder de polícia e regulamentação de toda a natureza. José dos Santos Carvalho, direito administrativo é o conjunto de normas e princípios que, visando sempre o interesse público, regem as relações jurídicas entre as pessoas e os órgãos do Estado e entre os órgãos do Estado e as coletividades e que devem servir. Agora vamos resolver uma questão de prova, pessoal. Ela vai estar... Deixa eu só localizar aqui para vocês. Só um minutinho, por favor, gente. Só um minutinho. Aqui. Encontrei. Vamos lá? É a C. Então, a 1 está correta, a 2 está correta e a 4. Vamos lá? Questão de prova, né? Vamos lá? Uma questão de prova. Vamos lá. Determinar... Caiu em um concurso, né, para técnico. Determinar a ciência jurídica, o que é direito administrativo, tem sido uma tarefa dos doutrinadores. Segundo o conceito de direito administrativo, analise as afirmativas a seguir. Direito administrativo é o ramo do direito público que estuda os princípios e regras reguladoras do exercício da função administrativa. Direito administrativo é o ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce os bens que se utiliza para a consecução de seus fins de natureza pública. Direito administrativo é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas, tendente a realizar concreta, direta e indiretamente os fins desejados pelo Estado. Nos termos da doutrina pátria, são o direito administrativo possíveis para o direito administrativo apenas. Vamos lá, tá correto. Então vamos lá, concurso de auditor, né? Acerca do direito administrativo, julgo o item que segue. Segundo o critério teleológico, o direito administrativo é definido como um sistema de princípios jurídicos que regulam a atividade do Estado para o cumprimento dos fins. Aqui é a resposta A. O direito administrativo é um conjunto de normas jurídicas que disciplina a organização e o fundamento das estruturas estatais e não estatais investidas da função administrativa estatal e da gestão de bens públicos e privados necessário, visando a realização de direitos fundamentais da generalidade do povo e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Né? Direito administrativo. Eduardo. Eduardo.
É a C. C. Eduardo Jordão destaca que o conceito administrativo apresenta três dimensões diferentes, que são a normativa, a gerencial e a política. Essa construção supera o enfoque puramente normativo quanto ao direito administrativo. O direito administrativo é um instrumento que não apenas a disciplina de condutas de agentes públicos e privados, também é veículo para o atendimento a necessidades concretas, envolvendo a gestão de recursos públicos e para o exercício do poder político, inclusive no tocante ao planejamento, à implementação de soluções concretas para o futuro. Vamos falar um pouquinho agora sobre as relações de direito administrativo. Exemplos de regulação do direito administrativo. Relação entre a administração direta e as pessoas das respectivas administração pública, Secretaria de Justiça, PROCON, relação entre o Estado e exemplos de regulamentação do direito administrativo, relação entre o Estado e os particulares participantes de uma licitação, a vínculo específico com a administração. Exemplos de relação do direito administrativo, relação entre o Estado e a coletividade, quando a concretização, o poder de polícia sem necessidade de vínculo específico, seja qual for a relação, porém estará ela sujeita a um regime próprio e específico, o regime jurídico administrativo do direito público, sempre com embasamento constitucional. Direito constitucional. Os princípios constitucionais da administração pública estão na Constituição Federal de 88. O direito administrativo é dinâmico e do direito constitucional Carvalho Filho. Na Constituição Federal de 88 estão os limites do Estado. Artigo 5º. Regime dos servidores públicos, licitações, desapropriação, serviços públicos e concentração. Com o direito processual, o direito administrativo se relaciona uma vez que o processo administrativo e a administração pública em litígio judicial necessitam seguir Constitucional Carvalho Filho, na Constituição Federal de 88, estão limitados ao Estado no artigo 5º, regime dos servidores públicos, licitação, desapropriação, serviços públicos, concessões. Com o direito processual, o direito administrativo se relaciona uma vez que o processo administrativo e a administração pública em litígio judicial necessitam surgir as regras amplas, defesa do contraditório ou duplo grau de jurisdição, com o direito penal, critérios contra a administração pública, conceito de funcionário público para fins penais, lei de abuso de autoridade, além das normas penais em brancos preenchidas por decretos administrativos, lei de drogas, estatuto de desarmamento, também com o direito tributário a matérias conexas relacionadas. Uma delas é a que outorga o poder público o exercício do poder de polícia, atividade tipicamente administrativa e remunerada por taxa. Artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal, artigo 77 e 78. O direito do trabalho se conecta com o direito administrativo, porque as normas regulamentadoras da função fiscalizadora das relações do trabalho estão integradas no direito administrativo e também ao Estado administração. É permitido o recrutamento de servidores pelo regime de trabalho, aplicando a CLT.
Fontes do direito administrativo. Fonte do direito administrativo. Normas da Constituição Federal, lei, decretos, jurisprudência, doutrinas e costume. Jurisprudências, doutrina e costume. A Constituição Federal, a legislação são as principais fontes do direito administrativo. Porém, a Constituição Federal de 88 possui muitas cláusulas jurídicas indeterminadas, com o princípio da administração, cujo o conteúdo é pela doutrina e pela jurisprudência. A STF ADI 5404 DF 93 2023. Emenda. Direito constitucional à administração. Ação direta de inconstitucionalidade, lei federal, subsídio, percepção de adicionais e procedência pericial. Deferimento do adicional noturno para os policiais rodoviários federais para o exercício das funções inerentes a cargos configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a composição federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Procedimentos não cabem ao poder jurídico, que não tem função legislativa, aumentar o vencimento inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à distribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remuneradas da parcela única. Vamos para a questão de Prefeitura de Fortaleza. Consultor, analista técnico administrativo. Prefeitura de Fortaleza, Ceará, Guarda Municipal. Sabe-se que o direito administrativo é o ramo do direito público correlacionado com a função administrativa estatal, possuindo alto grau de cientificidade. No entanto, ainda que não exista unanimidade quanto ao seu conceito, a doutrina administrativa costuma tratar as jurisprudências como fonte do direito administrativo. Instituto Consulplan 2023 e termina com especializado. Então Toma, é para falar. Dá pra você ficar gravando o que eu tô falando? Do outro lado. Como fonte primária do direito, a alternativa correta do direito administrativo, suas fontes primária e secundária. Como fonte primária do direito, temos as leis delegadas e as leis ordinárias. Acerca sobre o direito administrativo, julguem. O direito administrativo tem sua formação norteada pela lei, pela jurisprudência, pela doutrina e pelos costumes, sendo que esta última, que são os costumes, fonte pode ser considerada indireta, na medida em que o importante o direito administrativo tem sua formação norteada pela lei, pela jurisprudência, pela doutrina, pelos costumes, sendo que esta última fonte pode ser considerada indireta, na medida em que
importa somente o quanto de alguma forma influencia a produção legislativa e jurisprudência. Quadrix, qual que é? 4. 4. Julgue os itens a seguir. A Constituição é fonte do direito administrativo, a lei ordinária é fonte do direito administrativo, medida provisória é fonte do direito administrativo, o regulamento é a fonte do direito administrativo, a quantidade de itens igual é. Agora vamos para esse daqui, que é doutrina, blá, 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 é 2. Quando falamos em fontes do direito administrativo, nos referimos a elementos que serviram do aparato lógico para a formação do direito administrativo. Nesse sentido, existem dois tipos de fontes do direito administrativo: as fontes direito e as indiretas. A partir da reflexão abaixo, identifique as fontes diretas. 2 e 3 estão direito constitucional. Nesse sentido, existem dois tipos de fonte do direito administrativo: as fontes direta e as fontes indireta. A partir da relação abaixo, julguem